Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 3 de novembro, do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você, os acontecimentos, o advogado e jornalista Marcelo Pavão e o empresário João Vilela. A gente vai começar com uma boa notícia. Tem uma série de boas notícias em relação à Covid no Brasil. A vacinação avança, a pandemia recua e a média de mortes nos últimos 2 dias, Pavão, baixou de 300. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, inclusive hoje foi noticiado que em 3 estados não ocorreram mortes, né? Nesses últimos 2 dias, inclusive por causa do feriado. Isso é muito importante e a gente sempre tem que estar retornando ao ponto porque é essencial. É graças sim à vacina, é graças sim ao distanciamento social, é graças sim ao uso de máscara. Não é milagre. Infelizmente, nós estamos assistindo diversos países do leste europeu, inclusive a Rússia, com aumento progressivo dos casos de Covid. E se esses casos continuarem circulando, Paulo, é inevitável, pode se formar uma nova cepa e coloca tudo a perder. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é essencial, Paulo. João, a Holanda, entre esses países que o Pavão citou, ela retoma restrições de circulação, volta a exigir uso de máscara em locais públicos, isolamento, distanciamento social de 1,5 metro e passaporte da vacina. Em academias, restaurantes, a Holanda adota medidas restritivas. Mas é preciso a gente reconhecer, a China também recomenda a estocagem de alimentos em algumas províncias por causa de possibilidade de um lockdown, mas ainda assim é bom a gente lembrar que a explosão de casos do ano passado é de outra dimensão. O que acontece nesse ano é numa dimensão muito menor, não é, João? Boa tarde. Boa tarde. O Pavão está certo, você está certo também, Paulo. Mas vamos lembrar que esse ano, no Brasil, a gente tem um delay, né? No ano passado foi final do ano para a Europa, que deu a explosão, começo do ano, janeiro principalmente, e o nosso começou a estourar em março, né? Nós temos um delay em relação à Europa, pelo menos até agora. Mas o que me assusta é assim, nós temos uma realidade dura ainda pela frente. É óbvio que a vacinação tem feito um trabalho absurdo, as pessoas têm que ter consciência, boa parte da população tem a consciência de usar máscara adequadamente, porque vamos lembrar que colocar máscara embaixo do queixo nada é melhor nada, porque é a mesma coisa. Então, usar adequadamente as máscaras, procurar evitar aglomerações, aquelas coisas que a gente já sabe, nós estamos há quase 2 anos falando disso. Mas eu me assusto muito com as nossas autoridades. Querer fazer carnaval no Rio de Janeiro, já estão vendendo os ingressos por uma fortuna, por sinal. É algo que é inadmissível, a gente sabe que é impossível a coisa dar certo. Então, minha preocupação é essas pessoas irresponsáveis que são autoridades e depois querendo fechar o comércio. Que é sempre assim. Vamos lembrar que há 1 ano atrás exato, nós estávamos passando no meio da pandemia sem vacina, sem nada, nós estamos na menor taxa, isso há 1 ano atrás, durante quase todo o ano, exceto no comecinho, mas foi a menor taxa, foi nessa época, comecinho de novembro. E depois foi aquele auê, aquele fuzuê todo, e aí virou a cepa de Manaus, e virou esse problema que o Pavão colocou perfeitamente, que tem que tomar cuidado. E claro que a vacinação ajuda bastante, muito, sem dúvida nenhuma. Tem que exigir passaporte, do meu ponto de vista. Não dá para você relaxar nessas coisas. Mas a gente vai ter que esperar vacinas mais eficientes e remédios ainda para ter para voltar àquele velho normal. Do jeito que está, nós conseguimos segurar bastante. É uma grande conquista, mas não dá para abrir a porteira e falar que está tudo certo. Até ontem, 72,5% dos brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina, já tinham tomado, e 55% dos brasileiros já totalmente imunizados. O Brasil faz a lição de casa na questão da vacinação, o Brasil tem tradição de vacinação, a população brasileira aceita
a vacinação. E uma outra boa notícia, Pavão, é que os Estados Unidos aprovaram a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 12 anos. Na verdade, para crianças entre 5, 11 anos e 364 dias, né? Porque 12 anos já podia, né? Já podia. Paulo, pegando o gancho que o João acabou de falar, as coisas ainda estão a ser descobertas, né? Vacinas estão sendo estudadas, vacinas mais fortes, remédios, a questão da imunização dos pequenos agora. A gente estava conversando agora há pouco, fora do ar, de um problema que está acontecendo numa escola de São Paulo. Quer dizer, o professor ficou doente, esconderam das crianças. É exatamente o oposto que tem que ser feito. É informação, é dizer que não é porque o professor ficou doente que todo mundo tem que ficar doente. Então, assim, o brasileiro precisa aprender a ser transparente, principalmente as autoridades, precisam começar a falar objetivamente com o público, porque através da informação e do conhecimento é que a gente vai chegar. E nos Estados Unidos é um paradoxo, Paulo. Ao mesmo tempo que a Pfizer está querendo vacinar os pequenos, nós temos diversos estados, notadamente contra a atual administração americana, que as pessoas estão se colocando totalmente contra a vacina e os casos estão voltando. Então, isso é o principal problema, Paulo, é a desinformação. Então, veja, nos Estados Unidos, de 5 a 12 anos, 5 a 11 anos e 29 dias, as crianças estão se vacinando. Por quê? Porque todo cuidado é pouco e todo cuidado é essencial, Paulo. É a mesma coisa aqui no Brasil. Não é não ir à escola, não é ficar trancado em casa, mas é treinar as crianças para usar a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, treinar os professores, inocular a família dos professores, é dar paz e tranquilidade para o trabalho. A gente precisa voltar, eu concordo totalmente com o que o João falou em relação ao Réveillon. Assim, não é hora de abrir a porteira, não é hora mais de ficar trancado em casa, mas abrir a porteira e achar que tudo está normal, Paulo, é uma temeridade. E tomara que essas vacinas também venham para os pequenos do Brasil, que a gente também é igual, e vacinem principalmente, Paulo. A gente está falando de vacina no mundo, a gente não pode deixar de falar. A África só foi vacinada 3% da população. É um vexame mundial. O mundo está virando as costas para os países africanos. Isso é um absurdo. Tem que reforçar, tem que ajudar a África a aumentar, intensificar, acelerar essa vacinação. Todo mundo precisa ajudar, todos os países precisam ajudar a África, inclusive o Brasil, que tem vacina disponível, que produz vacina contra a Covid na Fiocruz, que produz vacina contra a Covid no Butantan. Agora, João, se de um lado os Estados Unidos aprovam a vacina para crianças entre 5 e 11 anos, e o Brasil rapidamente deve adotar também, a Anvisa deve aprovar também, depois dos testes, essa vacina, ainda tem uma discussão, muito poucos brasileiros, os brasileiros são uma minoria pequena que não aceitam a vacina, mas eles têm todo o direito de não aceitar a vacina. Agora, tem a polêmica que aí entra nas empresas, nas autarquias, no serviço público, a pessoa, para trabalhar, ela pode ter, pelo empregador, a exigência da vacina. O Ministério do Trabalho editou uma portaria na segunda-feira proibindo as empresas e o serviço público. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, demitiu a funcionário que se recusou a se vacinar. Como é que você vê essa questão da empresa, hein? Porque o direito individual a não se vacinar é sagrado. A pessoa não quer se vacinar, não se vacina. Agora, o interesse coletivo, o interesse público se sobrepõe ao individual quando acontece a convivência, ou não? Claro, esse que é o ponto. Existem direitos maiores e menores. E vamos lembrar que portaria não é lei. Então, eles cometeram uma grave falha. Porque é justamente o contrário. Vamos lembrar de vamos pensar em outra coisa? Se eu falar amanhã que não precisa usar um EPI, e olha, EPI é equipamento de proteção individual. Eu estou fazendo uma obra, por exemplo, e um pedreiro lá, o operário, não quer usar um capacete, ou um visitante, ou um engenheiro, não importa, não quer usar o capacete. Eu posso mandar ele embora por justa causa.
É IPI. Ah, mas a cabeça é dele, não importa. É segurança coletiva. Então, nós temos que entender que... Vamos pensar na máscara. Se você não usar máscara, em algumas atividades, antes de Covid, não falando em Covid, só para ter uma jurisprudência, eu vou ter um pintor de carros, por exemplo, um pintor de parede, não usou máscara, manda embora por justa causa. E é o que você colocou, Paulo, é muito nítido isso aí. O direito coletivo à saúde se sobrepõe ao individual. E ponto final. Pode colocar a portaria que quiser, ela é inconstitucional. A lei é muito clara, a Constituição é muito clara em relação aos direitos coletivos. Então, não tem essa história. Pode mandar embora, e tanto para o serviço público e tudo mais. Aliás, não só pode, como deve. Porque a pessoa não quer se vacinar, tudo bem. Ela não quer usar o uniforme da empresa, tudo bem. Ela não quer chegar às 7 horas da manhã, tudo bem. Manda embora. É simples assim. Nós temos que ter uma convivência mínima harmoniosa. A pessoa não pode tomar vacina porque tem alguma alergia, tem alguma outra questão. Tudo bem, é outra questão. Agora, não quer por pirraça, eu acho que nós não estamos numa situação para poder ter dessa forma. Vamos lembrar, quando a gente vai viajar, precisa da febre amarela para ir para alguns países? Precisa da vacina da... Quem que não... Todo mundo vai levar vacina e não está preocupado, nem com a marca, nem com o tipo, nem de onde veio. É simples assim, você não vai. Se eu não tomar a vacina da febre amarela para alguns países, eu não vou. Simplesmente não desembarca do avião, nem sobe no avião. Então, é claro assim. Realmente, o caso que o João citou, do funcionário, do trabalhador que se recusa a usar o equipamento de proteção individual, ocorreu no mês de outubro em Praia Grande. Nós noticiamos aqui. 3 operários se recusaram a usar, a laje em que eles trabalhavam desabou, 2 morreram e 1 morreu porque uma viga bateu na cabeça sem proteção. Sim. O terceiro ficou em estado grave. A novidade nessa questão é que ontem e anteontem, 9 sindicatos de trabalhadores se posicionaram contra a portaria do Ministério do Trabalho. Eles acham que deve haver demissão por justa causa, pode não haver a participação em concurso, pode haver a não contratação pela recusa. São sindicatos, recusa em tomar vacina, são sindicatos de trabalhadores, Pavão. Então, Paulo, só para terminar o assunto desse acidente que teve em Praia Grande, pouco importa se o funcionário, se o trabalhador estava ou não com o capacete. A responsabilidade é de quem estava, do empregador. Então, assim... porque a empreiteira justificou que foi por atitude pessoal deles. Não justifica. Não justifica, eles têm que ser fiscalizados. A questão mais importante, Paulo, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores se manifestaram, mais ainda deveriam se manifestar os sindicatos dos empregadores. Porque, veja, o que o João falou, perfeito, irretocável. Eu só vou acrescer um dado. Se você permite que o seu trabalhador, determinado trabalhador, eu sou contra a vacina, e ele vai continuar trabalhando, é de conhecimento de todos ali, são 10 trabalhadores, 8 se vacinam, 2 não se vacinam, ou mesmo 1 não se vacina. Mas é de conhecimento que aquilo não teve. Outro trabalhador, ainda que vacinado, fica doente, pode virar a óbito ou tem sequela. De quem que é a responsabilidade, Paulo? Do empregador. Então, assim, mais do que essa irresponsabilidade dessa portaria, de um ministério que não existe, vamos deixar claro, Ministério do Trabalho e da Previdência não existe. Ele foi criado de uma ficção para dar emprego para o Onyx Lorenzoni, que não tinha cargo no governo. Essa é a verdade. O Ministério do Trabalho e Previdência não existe. Que existem são os secretários executivos que já trabalhavam. Então é mais um ato eleitoreiro para querer tumultuar a questão da vacina. Então é o seguinte, o Sindicato dos Empregadores deveriam se manifestar imediatamente contra esse absurdo, porque estão jogando no colo dos empresários, no colo de quem está dando emprego, a responsabilidade por um ato irresponsável do governo. Parece difícil, não é? É cortesia com o chapéu alheio. O governo baixa essa portaria, que mais é uma porcaria, mas a bomba vai explodir no colo do empresariado. Essa é a verdade. Ou o empresariado também se posiciona, como o João acabou de falar,
Ou, daqui a pouco, vão começar a reclamar que a Justiça do Trabalho está condenando por dano material, moral, seja lá o que for, porque veio a óbito, porque o empregador aceitou um trabalhador sem vacina. A coisa é simples assim, o governo faz cortesia com o chapéu alheio. É bom a gente deixar claro que esse posicionamento, ele se confirma mesmo com o conhecimento de que a eficácia da vacina contra a contaminação não é de 100%. O fato do trabalhador estar vacinado não impede 100% que ele contraia a doença e transmita a doença, mas reduz muito esse risco. Então, tem de ser adotada essa providência. Depois do intervalo, contratação de trabalhadores temporários na Baixada Santista neste final de ano, agora, final de novembro, até o princípio de fevereiro, pode bater recorde, chegar a 5 mil. A previsão é do Sindicato do Comércio Varejista de Santos e região. Depois do intervalo, o João comenta, tem o problema da qualificação, porque nessa faixa de idade em que as pessoas nas férias de verão procuram esse emprego temporário, muitas se apresentam sem qualificação. Então é importante que quem vai empregar até ajude na qualificação. E depois tem o seguinte, depois de fevereiro, muitos desses trabalhadores, se forem bons, podem continuar no emprego, podem ser mantidos na empresa. Então é uma oportunidade de ouro essa, a do final do ano. Depois do intervalo a gente comenta. Voltando com a opinião 2.0 desta quarta-feira, o jornalista e advogado Marcelo Pavão e o empresário João Vilela, eles comentam as notícias com você, os acontecimentos, analisam. João, conta só para o Pavão e para mim quantos trabalhadores temporários você vai contratar nesse final de ano, João? Olha, eu normalmente não contrato trabalhadores temporários. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu sempre tenho, como a gente tem um controle muito grande dos trabalhadores que nós temos, em termos de horários e tudo mais, a gente sempre trabalha com superávit. O que a gente faz é não dar férias no mês de dezembro. É a única coisa que a gente faz diferente, então a gente consegue manter. Mas eu vou te falar, é uma dificuldade muito grande a contratação, viu? A gente fala muito de desemprego, e eu vou te falar que a contratação, o problema, é muito grave, até da forma que a pessoa se porta. Como ela vai vestida, não estou falando para ela ir bem arrumada, não, estou falando vai com um boné largado, vai com uma camiseta aberta, vai com uma... sem educação, muitas vezes, já perguntando quando... Já te passei por isso, quando começa as férias, são coisas que, sabe, falta postura. É uma coisa incrível que a garotada perdeu essa noção. Muitos falam, mas sábado eu não vou trabalhar. Não, sábado não dá. Domingo muito menos. Então você começa a escutar certas coisas que não dá. Então eu já tive muitos casos de pessoas que a gente contrata e acaba não tendo menor condição. Mas hoje a gente faz uma peneira muito forte na seleção, então tem evitado ter que mandar embora. Mas na seleção, eu vou falar para vocês, é complicado, viu? Começou um rapaz agora na Azevedo Sodré, me parece muito bom, a gente contratou agora, esse precisou contratar, mas muito educado, muito atencioso, gostei muito dele. Agora, é difícil, viu? O pessoal fica com... o pessoal quer tudo, menos trabalhar no horário comercial. Eles querem aquele horário que você entra às 8 da manhã, sai a meio-dia para almoçar, volta às 2 e sai às 6. Só que esse horário não existe mais no comércio. Então, o comércio que não tem hoje é horário comercial. E é o que o pessoal quer. Aí faz sol, vai embora, vai para a praia. Quer dizer, não dá. Agora, Pavão, se uma garota de 20 anos, 21 anos, um garoto, comenta com outro assim, eu não quero trabalhar sábado e domingo, mas eu vou levar meu currículo nesse emprego no shopping, o outro vai dizer, você é sem noção, hein? Sim. O que o João falou é o reflexo do... Shopping trabalha sábado e domingo. Mas é aquela tal história. Se você não tem uma formação... Então, por exemplo, eu me lembro que os colégios estaduais, quando eu estudei, isso na década de 70, por aí você tinha o ensino médio, que era o antigo primeiro grau, o segundo grau técnico, você tinha ensino profissionalizante, você ia se direcionando.
Porque hoje, o que você tem? Você tem pessoas mal formadas, essa que é a verdade. As escolas, elas não estão preparando para o mercado de trabalho. Elas estão voltadas, principalmente as particulares, elas estão focadas única e simplesmente em faculdade. Não está preocupado em chegar ao mercado de trabalho, em qualificar para o mercado de trabalho. Tanto que a gente vê que algumas iniciativas na região viram verdadeiras minas de ouro, como, por exemplo, tem uma escola em São Vicente que qualifica jovens para tripulantes de navios, de cruzeiro. As empresas, eu tenho conhecimento, as empresas acham isso a melhor coisa do mundo, porque quando vão se apresentar para o emprego, a coisa já tá meio que delimitada. É o que o João falou, muita gente vai pedir um emprego e já chega assim, quando é que tem férias? Quanto é que eu ganho de hora extra? Quando é que eu vou ter folga? Eu vou ter que trabalhar no feriado? Então, e exatamente o inverso. Então, enquanto as escolas não se reposicionarem para a formação profissional dos jovens, de todas as faixas econômicas, mas se reposicionar, porque nos Estados Unidos, Paulo, João, telespectadores, nos Estados Unidos tem aquele part-time job, na Europa, então a pessoa para pagar os estudos trabalha meio período, e lá você se trabalha limpando banheiro, limpando bar, entregando, cortando grama. Parece que nós aqui no Brasil consideramos isso um subemprego. E aí as pessoas acabam esquecendo que muitas vezes o empresário de sucesso de hoje foi o cara que entregava cartão na rua para ir comprar. Então, assim, ninguém nasce gerente executivo, CEO, empresário. Tem que aprender. E as grandes empresas, principalmente as empresas familiares, elas só continuam existindo porque o filho do dono, ele vai ser office boy, ele vai ser o entregador, ele vai abrir a porta até chegar à gerência. Então, precisa não apenas fomentar a qualificação, mas virar a chavinha para a qualificação. A qualificação é tudo para a inserção no mercado de trabalho. A pessoa que tem ofício, tem emprego. Hoje, se eu voltasse no tempo, eu tenho certeza, talvez eu fizesse jornalismo novamente. Mas eu, se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá atrás, eu ia fazer um curso de encanador, marceneiro, pedreiro, que hoje eu cobraria qualquer coisa. É verdade. Agora, tem uma notícia aqui, João, que é muito decepcionante, particularmente para mim, e você tem a ver com isso, você, João, do Partido Novo. O Sérgio Moro se filiou ao Podemos e não ao Novo, João. Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, o Novo tem um candidato a presidente da República e passa por processo seletivo. Eu não sei por quê, provavelmente ele não quis passar pelo processo seletivo e é uma condição que o Partido Novo tem que passar. Pode ser para qualquer cargo, inclusive para presidente da República. Então, e tem outras questões também, né? Como nós não usamos o fundo eleitoral, o fundo partidário, é um trabalho muito maior ainda. Mas ele está bem abrigado no Podemos. Isso eu não fico chateado não, viu? O Podemos é um partido também sério, tem diferente, bem diferente do Novo em várias questões, mas ele procurou, lembra do Álvaro Dias, já queria que ele fosse ministro dele na última eleição, já foi uma promessa dele, já tinha uma conversa grande entre eles. E acho que está certo, acho que ele é o perfil que ele encontrou. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe como vai ser essa eleição no ano que vem. Aliás, talvez seja uma das eleições mais difíceis de todos os tempos. Mas eu aposto que o Moro vai fazer um bom papel. De acordo com o Poder Data, a última pesquisa, ele sai com 8% sem ser candidato. Lula 35%, Bolsonaro 28%, né, de intenções de voto no primeiro turno, e o Moro já tem 8%. Agora, o Moro, se ele passou no processo seletivo para ser juiz federal, ele também passava no do Partido Novo, não passava? Paulo? Não necessariamente, hein? Não necessariamente. Não, porque a questão não é conhecimento gerais simplesmente, não acontece casos, eu tive casos aqui em Santos, de bons advogados que não passaram. E bons advogados. É porque não é só essa questão. Tem toda uma questão de como empreender, liberalismo, tem uma série de questões que são estruturais do partido. Então, se a pessoa chegar lá, por exemplo, o Sérgio Moro, e falar que ele é contra as privatizações, já estava reprovado.
Eu estava brincando, mas eu acho que um dos fenômenos mais interessantes, talvez o mais interessante da política brasileira nos últimos anos, seja justamente essa postura do Partido Novo. Então, Paulo, sem querer jogar confete, mas não tendo como, porque realmente é digno de ser elogiado, o Partido Novo, hoje, é o único que pode ser chamado de partido político. Porque todos os seus filiados, todos os seus postulantes seguem uma regra previamente aceita por todos. Então, você quer ser do Novo... Inclusive um posicionamento político, ideológico. Sim, né? E não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, mas para você ter o símbolo do Novo junto contigo, o partido exige uma série de regras. E hoje é o único partido, posso desconhecer outro, mas o único que eu conheço que observa regras ideológico-partidárias políticas é o Novo. Né? Então, assim, eu vejo a atuação de diversos deputados. Eu até discordo de algumas posturas do Novo, mas eu não posso negar que o Partido Novo atua em conjunto, em bloco e fiscaliza a atuação dos seus políticos com mandato. Então, isso é muito importante, isso é extremamente importante. João, e hoje é dia para conferir isso, porque é muito provável que o Arthur Lira, presidente da Câmara, consiga pautar a votação da PEC dos precatórios e também a alteração de regras do teto de gastos, e o Partido Novo, com certeza, se opõe não ao Auxílio Brasil, mas a maneira como os recursos vão ser obtidos, não é? Justamente essa questão. É possível fazer o Auxílio Brasil, é possível manter o teto de gasto, é possível fazer uma série de coisas. Mas tem que abrir mão de alguma coisa, o dinheiro vai para lá. E o que tem, irmão? Privilégios. É esse que é o grande diferencial que nós fazemos. Economizamos e mostramos que é possível economizar. Eu estava conversando agora com um deputado federal, recentemente, até que você entrevistou também, ele economizou 7 milhões de reais abrindo mão de privilégios. Se os 600 parlamentares, né, os 513 deputados, mais os 81 senadores abrissem mão de coisas simples, não tem nada demais, a economia que daria seria extremamente alta. Se o governo tivesse a postura de ser governo apenas e não se meter em coisas que não tem que se meter, ou ter privilégios que não tem que ter, a gente teria um país muito mais rico, muito mais ágil, muito mais rápido. Tem algumas coisas que, assim, eu não tenho preconceito de onde venham as coisas boas, isso que é interessante. E o Partido Novo tem um detalhe muito bom, o que eu gosto, o que eu mais gosto, de tudo, tem muita coisa boa, mas o que eu mais gosto, não tem dono. É assim, eu não poderia ser candidato a prefeito de Santos se não fosse pelo Partido Novo, porque eu passei no processo seletivo, outras pessoas entraram no processo também, eu fui mais bem avaliado e fui candidato. Eu não conhecia ninguém, não conhecia dono, não conhecia diretor, não conhecia ninguém. E não tem dono, é o estatuto que é o dono. Então isso dá uma tranquilidade de você poder fazer a coisa certa. E também tem um detalhe interessante, exclui quem está fora do negócio, quem começa a ter algum indício de fazendo alguma coisa irregular. Então nós temos a regra muito clara, o estatuto muito claro, e isso funciona muito bem. Eu gostaria que todos os partidos fossem partidos. Outro dia eu estava conversando com um presidente de um outro partido aqui da Baixada, ele falou, olha, aqui vem quem quer, ladrão, corrupto, não é ladrão, da religião que for, do jeito que for, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, não importa, veio, trouxe voto, está dentro do partido. Eu falei, caramba, né? Nós temos que ter alguma coisa com estatuto sério. Se o partido não respeita nem o próprio, porque os estatutos são bonitos, vocês devem ter lido de alguns estatutos de partido, né? Se não respeitar o próprio estatuto, quem diz que vai respeitar o resto das leis? Que o estatuto é a lei do partido. Se não respeitar nem o estatuto, você acha que vai respeitar o restante? Não vai. Então, primeiro indício de ser um bom partido, assim como uma boa empresa, respeitar o estatuto. É simples assim. O voto você pode aceitar de quem quer que seja. Participação política num partido não é bem assim. Tem que ser de acordo com a ideologia, com os procedimentos, com as regras do partido. Esse outro partido que o João citou
deve ser o CDMJ, né, Pavão? A Casa da Maria Joana. Ah, sim, esse aí é o maior partido do país, né? Casa da Maria Joana. Não vai dando dica, Pavão, senão eu vou saber qual que é o partido. Não para de dar dica. Esse é o maior partido. Mas é isso que o João falou, você estava falando do Sérgio Moro, pela pesquisa que foi divulgada, hoje eu não teria menor problema de falar, meu voto seria Sérgio Moro, eu voto no terceiro colocado. Tá? Eu só não quero nem Lula nem Bolsonaro, é simples. Cansei de ser roubado, cansei de ser maltratado, como cidadão, Lula e Bolsonaro para mim não existem. Eu já votei no primeiro turno de 18, eu votei no Podemos, eu votei no Álvaro Dias, né? Porque era uma tentativa. Em 2014, eu votei em Marina Silva. Eu estou tentando ver se a gente acha um caminho certo para o Brasil trilhar. Eu acho que a gente não pode mais ficar nivelando por irresponsáveis, incoerentes, mentirosos, corruptos, e daí para frente. Não dá para a gente medir. Olha, o que é pior? É o incompetente ou é o ladrão? Gente, que país que tem que escolher entre dois ruins? Nós temos opção. Temos muitas opções. Pavão, a gente precisa se abrir. Permite, Paulo? Eu acho uma coisa importante de colocar, também não acreditar simplesmente que vai ter um salvador da pátria. É o conjunto da sociedade, de vários postulantes, de várias pessoas, vários mandatários, é que vai compor o país. Mesmo que a gente coloque o melhor presidente do mundo, não vai resolver. Eu estou lendo um livro agora de 1910, sobre 1910, que é a eleição civilista, que foi entre Rui Barbosa e o Hermes da Fonseca, que é considerado o pior presidente que o Brasil já teve, foi Hermes da Fonseca. E olha que tem concorrência pra caramba. Vejam, o Rui Barbosa era um cara letrado, um cara... Até hoje se fala em Rui Barbosa, ninguém fala em Hermes da Fonseca, eu já ouvi falar, mas qualquer coisa se fala em Rui Barbosa, um jurista respeitado, e ele perdeu a eleição para Hermes da Fonseca. E um dos motivos que ele perdeu a eleição, está lá no livro, é porque ele foi contra a vacina do Oswaldo Cruz lá em 1904. Mas é outra história. Mas a gente vê como é que a coisa pode andar para cada eleição. Era o civilista, que era o civil, contra o militar, que era o da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca. Depois do intervalo, uma notícia horrorosa. Falta garrafa esse ano no Brasil para envasar vinho. Depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0 desta quarta-feira, agora é o último bloco, e o Marcelo Pavão, advogado, jornalista, empresário João Vilela, analisam as notícias, os acontecimentos com você. João, pelo amor de Deus, que notícia horrorosa, hein? Vai faltar garrafa para envasar a produção brasileira de vinho deste ano? Está faltando uma série de coisas, porque a questão do frete, que antes era muita garrafa era importada, a indústria nacional ela foi se sucateando com o tempo, então ela começou a não ter as grandes empresas que fabricavam vidro, tanto copos como garrafas, não só de vinho, como cerveja também está o mesmo problema, elas reduziram muito durante o tempo porque se importava muita garrafa, frascos em geral, não só garrafa, copos, eu vendo copo. A dificuldade hoje para se comprar um copo é uma loucura, porque é o mesmo problema. Houve uma demanda, aumentou a demanda também, vamos lembrar que a questão das garrafas tem aumento da demanda, aumento de safra, no sul principalmente. A nossa indústria vinícola é fantástica. Pouco antes da pandemia, eu fui para o Rio Grande do Sul conhecer, eu fui para uma fábrica, na realidade, e da fábrica nos levaram para conhecer algumas vinícolas, e sensacional. Eles ganharam prêmios internacionais acima dos melhores franceses, os melhores da Itália, os melhores... É fora de sério que nós temos de qualidade. E outra coisa que também está faltando garrafa é para azeite. Vamos lembrar que o Brasil está começando a produzir azeite e azeite bom. Então é uma forma também de a gente pensar, olha, o frete está muito caro, as fábricas fecharam várias no exterior, não só na China, como na Europa também, algumas fábricas de cerveja e de fábricas de garrafas tiveram problema, mas como quase todos os itens, nós estamos hoje tendo uma certa falta. Então, o comércio tem que se preparar com muita antecedência e substituir muitas vezes marcas. Só que para garrafa é mais complicado, já tem lá um padrão, já tem padrão para rótulo, já tem a máquina que funciona daquela forma. Então, infelizmente, isso foi uma perda da indústria brasileira,
que acabou se sucateando, acabou fechando muitas fábricas de vidro, e esse é o resultado. Então, é um dos fatores que a gente tem que pensar muito em ter facilidade para a gente ter empresas no Brasil. É isso que nós estamos falhando há muitas décadas. A dificuldade de se empreender, a liberdade econômica, eu falo que seria um dos grandes motes para um presidente mudar no Brasil. É a liberdade econômica que muda uma cidade, que muda um estado, que muda um país. E nós estamos muito mal classificados em termos de liberdade econômica. É muito difícil você empreender no Brasil. E quando eu falo difícil, é absurdo. É absurdo. Vocês não imaginam o que é realmente quando começa a empreender, é que a gente vê como é que a coisa é difícil. E aí o resultado aparece por aí. Falta de algumas coisas que nós tínhamos abundante. Agora, Pavão, que a indústria vinícola se programe, que depois, quando resolver a questão das garrafas, que não falte a rolha depois, né? Exato. Mas então, Paulo, pegando o gancho do que o João falou, e o que você acabou de comentar, é aquela bandeira que eu faço questão de trazer toda hora. Para você produzir vinho, não é uma coisa de, olha, eu vou plantar a parreira hoje e daqui a um ano eu estou colhendo e daqui a um ano e meio eu estou com vinho. Não, são culturas que começam a ser preparadas 10 anos antes, né? Muitos anos antes, até da primeira colheita. Aí onde que eu chego? Enquanto o Brasil não tiver políticas de Estado que não sofram descontinuidade do governo A, B ou C, que seja qual for o governo, precisam e devem manter essas políticas. Vejamos, a indústria do vinho, né, a vinicultura, está crescendo, não é de hoje. Nós estamos vendo nos últimos 20 anos cada vez vinhos melhores sendo produzidos no Brasil. Isso já era para ter sido colocado em pauta, a produção de rolha, a produção de garrafa, o transporte, qual é o melhor modal do transporte, qual é a melhor situação. Isso tinha que ser uma política de Estado, conectando o produtor, o transportador e o consumidor final. Hoje, o que a gente vê? As pessoas, os produtores, eles têm a sua produção e ficam todos batendo cabeça. A gente não chega num denominador comum com a produção. Nós vimos agora, a China deu um blackout nas importações, as carnes estão paradas. Estão todas elas congeladas e paradas. E se a China aumentar o blackout? E se a China falar que não vai ter o dinheiro? Então, se a gente não tiver política de Estado, e eu endosso as palavras do João, não é Bolsonaro, não é Temer, não é Dilma, não é Lula, não é Fernando Henrique, não é Itamar, não é Collor, não é Sarney, são todos. Não há política de Estado no Brasil que defenda o empresário. Nós vamos começar a ver outra vez aquelas cenas patéticas da década de 80, onde jogavam as produções de batata, de cebola, de tomate nos rios, porque não tem como trazer isso para o consumidor final. E 20 e tantos milhões de brasileiros passando fome. A insegurança alimentar. Então, aqueles armazéns reguladores que tinham que estar hoje com alimentos para serem subsidiados à população, garantindo a produção inicial. Porque hoje, se você não compra do produtor, o que vai acontecer? O produtor joga fora, ele não tem como desovar, ele não tem como transportar. Então, se as autoridades constituídas, municipais, estaduais, federais, não começarem a pensar em política de Estado, nós vamos ter cada vez mais o sucateamento. Hoje é a garrafa que falta, amanhã é a rolha, depois vai ser o próprio vinho. E a gente vai deixar de produzir, essa é a verdade. Leilão da internet. Pavão, desculpa, Paulo. Pode não, falar. eu só complementar uma questão do Pavão, que eu achei perfeito a fala dele, mas eu já ficaria muito satisfeito se um governante, um gestor falasse, eu não vou atrapalhar. Se ele falar que não vai atrapalhar, eu já fico extremamente satisfeito. É o que Minas Gerais fez. O Zema falou, não vou atrapalhar. Ele não fez política de Estado nenhum. Ele falou, não vou atrapalhar. E Minas tem crescido assustadoramente, porque não está atrapalhando. Quem vai crescer assustadoramente é a velocidade da internet no Brasil, mas só no ano que vem. O leilão da internet 5G acontece amanhã, Pavão.
Qual é a expectativa? 15 empresas participam, estão habilitadas para o leilão. O Brasil está atrasado há mais de 10 anos para entrar no 5G, né? Todas as pesquisas são iniciais, o Brasil precisa. Não é possível o Brasil... Olha que bonita a foto lá. O país como o Brasil, um país continental, que produz tudo, que fornece, que tem capacidade de ser um dos 5 maiores do planeta seguramente, só precisa voltar para o eixo. O 5G, a velocidade, não é possível que a gente ainda esteja... Se você vai para os Estados Unidos, para a Europa, o celular da galera de lá, do povo de lá, é assim, o nosso celular, isso aqui, é quase que daquela maquininha de ficar rodando para ver o filme. Porque, assim, é outro mundo. O celular lá fora tem uma velocidade e é extremamente mais barato. Nós pagamos caro demais para ter isso. Então a gente precisa, sim, se conectar com o mundo. Eu acredito que os leilões vão ser bem-sucedidos. Agora, a gente precisa modernizar a nossa malha de comunicação, nós precisamos ampliar e, no mínimo, o que o João falou de não atrapalhar, o mínimo que a gente quer é igual dos outros. No mínimo 5 a 10 vezes mais rápido do que hoje é aqui no Brasil. Porque as máquinas são diferentes, as linhas são diferentes, as passagens são diferentes. Você fala no celular perfeitamente dentro do metrô, em qualquer lugar da Europa. Não interrompe. Aqui você desce a escada rolante, você já não fala com mais ninguém. Então tudo isso, nós estamos muito atrás e a gente paga muito acima. Agora, João... você já está preparado para a reposição de estoque ser feita pela prateleira direto, sem intervenção humana? Olha, isso vai ser muito em breve, já dá para fazer isso, inclusive, hoje. É que a grande diferença é que alguns tipos de empresas trabalham com produtos que vão alterando, que nem a minha não daria, porque a gente altera toda vez o mix de produtos, isso acontece totalmente. Agora, um supermercado que trabalha com aqueles mesmos itens, a grande média são aquelas mesmas marcas, mesmos itens, é possível fazer e dá para fazer hoje sem grandes problemas. Isso já é possível fazer. Várias empresas fazem isso. Isso há algumas décadas, inclusive mesmo sem o 5G. O 5G vai facilitar muito. Agora, vamos lembrar algumas coisas. Eu fico pensando, né, falando em 5G, que é fantástica a tecnologia. O centro de Santos ainda não consegue ter energia elétrica estável. As empresas têm que ter geradores, muitas vezes. Tem que ter no-break para tudo quanto é equipamento. E não consegue ter internet de qualidade no centro de Santos. Tanto é que os armadores estão saindo de lá, indo para Aparecida, para Pão da Praia, para o Gonzaga, para o Boqueirão, e não estão ficando mais no centro por falta de mínima infraestrutura. Assusta, né? É engraçado a gente falar em 5G, que é algo fantástico, realmente, e não conseguir fazer o mínimo. Não faz a parte elétrica, não faz a parte mínima de internet, e muitas vezes não tem saneamento básico. Nós voltamos à Idade Média muitas vezes. Nós temos que repensar algumas coisas, tanto nas cidades, como no estado, como no país. Com o 5G, vem a internet das coisas. Então, lógico que o supermercado hoje já faz a reposição automaticamente do estoque, mas a geladeira da casa da gente vai fazer a reposição do estoque automaticamente. Agora, o João falou em voltar para a Idade Média, em questão de iluminação, energia, em algumas questões. Em Maringá, tem uma família que voltou para a antiguidade, para a época dos Flintstones. Eles têm um carro movido a tração humana, aquele carro dos Flintstones, que você, com o pé, você vai puxando o carro, né? Vai tracionando o carro, para protestar contra o preço da gasolina, que está R$ 6,89 lá em Maringá. Ali não tão longe, mais para o sul, em Foz do Iguaçu, os brasileiros fazem fila em Porto Iguaçu, depois da fronteira com a Argentina, para abastecer o automóvel a R$ 3,10. Na verdade, a política de subsidiar o petróleo na Argentina lembra um pouco aquele desastre que foi a Dilma Rousseff com a eletricidade depois, né? Ah, sim, não, mas eu vivi para ver o peso paraguaio valer mais do que a moeda brasileira. Isso é um absurdo. Agora, na Argentina é o caso. Você não viu que o presidente lá, o Rodrigues, falou na conferência? Ele falou, olha, eu vou cumprir todas as metas. Vocês
me liberam da dívida externa argentina. É esperto, né? Um cara bem esperto. Fala, olha, eu compro o que vocês querem e eu não pago nada. Bonitinho ele, né? É lindo, é. Alberto Fernandes, né? Fernandes, né? Alberto Fernandes, Rodrigues Fernandes. É que nem o Bolsonaro, né? Que em 2009... O então governo lá do Lula falou que a redução do desmatamento ia ser de X. Agora em 2021, olha, passa uma régua, vamos para 2030 e eu vou tirar 40%. Aí o pessoal fez aquela regrinha de 3 e falou, peraí, aquilo que era para tirar em 2009 não foi feito em 2021. E agora você quer chegar em 2040 com esse desmatamento, significa que você está aumentando em 20% o que você precisa desmatar. Só o governo brasileiro não fez a continha. Por que será, hein? Só o nosso governo acha que está enganando todo mundo. E os investidores, é óbvio, que estão atrelando a questão ambiental aos seus consumidores. Porque, e só fazendo um gancho rápido, Paulo, hoje está em todas as notícias a questão lá do jogador de vôlei, lá, os patrocinadores exigiram a cabeça do jogador. Porque ele, mas é homofóbico, não interessa. Hoje, o mundo é tão globalizado que se a empresa correu o risco de perder seus clientes por causa de uma postura equivocada política, então o empresário é mais fácil ele fechar as portas. É a mesma coisa a política ambiental. Ou os estados se alinham com os grandes produtores, os pan-nacionais, né, os grandes conglomerados comerciais, ou então vai estar fora do jogo. Pô. João, 5G, aliás, carro dos Flintstones, né? Mas com a tecnologia 5G para os acessórios, né? Eu gostei do protesto, foi bonito o protesto. Mas só para ter uma ideia, eu estava dando uma olhada agora, peguei aqui, no site da Petrobras você consegue pegar o valor do litro que você compra na Petrobras. R$ 2,33 custa hoje o litro da gasolina e R$ 2,95 custa hoje o litro do diesel. Da gasolina, você tem o CID, que foi zerado pelo governo federal, mas tem o PIS, PASEP e COFINS, 0,69 por litro. 1,17 é o custo do etanol anidro, que é por lei obrigado a colocar etanol. 0,66 distribuição em revenda, mas olha que interessante, o ICMS R$ 1,72. Ou seja, custa R$ 2,33. Se os governos não atrapalhassem, dá para vender a R$ 3,10 sem subsídio. Olha que interessante. E o diesel por aí vai também. Então, a grande questão é a composição de preço. Por que não tem monopólio da Petrobras? Aliás, o governo poderia vender as ações da Petrobras. Aliás, há 8 dias atrás, a Petrobras perguntou ao Ministério da Fazenda, da Economia, se ele ia comprar, se ia vender as ações. E é manter o Golden Share, que é justamente poder indicar o presidente, que eu sou contra. Eu acho que não pode deixar na mão de um político indicar presidente de empresa, ainda mais com a importância da Petrobras. Então, ele deveria vender as ações dele, ser um acionista minoritário, recebe, viu? O governo federal recebeu agora 11 milhões de reais de lucro pela Petrobras. Então, não é tão complicado assim a situação não, viu? Se a gente quiser fazer um trabalho direito, um estado mais enxuto, custa R$ 2,33 a gasolina na porta da Petrobras. Que vendesse a R$ 3,10 sem subsídio, sem nada, com impostos, com o lucro de revenda, com distribuição, estava bem de bom tamanho. Poderia ser feito porque o petróleo é uma commodity internacional. Então ela é cotada em dólares e no Brasil isso agrava a situação porque o câmbio está muito desfavorável para o real. Então, com o dólar alto, a gasolina, o diesel, todos os combustíveis derivados do petróleo ficam mais caros. Do álcool já é mais difícil de entender. Agora, o que poderia ser feito é o que é feito no Reino Unido, né, Pavão? Rapidamente, que a gente já está no fim do tempo, já passamos, aliás, do nosso horário. No Reino Unido, os impostos são altos quando o petróleo está numa cotação baixa e são reduzidos quando o petróleo vai para a cotação alta. Fica uma espécie de um colchão. Então, você compensa petróleo alto, imposto baixo, petróleo baixo, imposto alto. E o preço para o consumidor fica estabilizado, né? Vou te responder fazendo uma pergunta. Você que tem 10.003 anos, você já viu o preço descer quando está em época de bonança? Então, é cultural, Paulo. A questão ela precisa ser muito formal aqui no Brasil, porque senão você não tem, o preço não desce. O preço só sobe e nunca desce.
Então é aquela tal história. Na Inglaterra, como você citou, você vai em qualquer lanchonete, qualquer mercadinho, você tem 3 a 4 preços diferentes. Se você quer usar o caixa, a sacola é um preço. Se você quer usar só o caixa, é outro preço. Se você não quiser usar a sacola, é outro preço. E se você quiser fazer o autoatendimento, é outro preço. Aqui você vai no supermercado, te conduzem ao autoatendimento, e aí você pergunta, qual é o meu desconto? Nenhum. Então, se para o caixa você está pagando o caixa, o maquinário, a manutenção, tudo, é um preço. E por você não usar nada, o mesmo comércio fala é o mesmo preço. Tá aí a diferença de cultura, né, Paulo? No final do século passado, tinha um ascensorista aqui no centro de Santos, o seu Wilson, que você perguntava para ele, sobe ou desce? Ele falava assim, tanto faz, tudo que sobe e desce, menos o dólar. Ele falava. Depois veio o Plano Real e o dólar desceu. Depois voltou ao normal. Eu acho que o seu Wilson hoje falaria tudo que sobe e desce, menos o dólar e o preço dos combustíveis. O Opinião 2.0 chega ao final, agradecendo Marcelo Pavão e João Vilela pelos comentários, a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e uma ótima segunda metade de quarta-feira para você que você merece.